tarde, começou Bendita Hora, o melhor programa da tarde aqui, direto da Rede Vida para o Brasil inteiro, ao vivo para o Brasil inteiro, com os melhores, porque aqui só pode vir os melhores. Já expliquei para você, né? Tem 2 critérios para participar do programa. Tem que ser inteligente, por isso vocês estão aqui, e tem que ser bonito. Gente feia não entra no Bendita Hora, só gente bonita. Obrigado, viu? Gente está aqui, já vou anunciar, já vou apresentar para você. Alguns você já conhece demais. Quem está aqui com a gente hoje? Dr. Leandro Miranda, muito obrigado. Dr. Leandro, gente, ele é o médico da dor. Esse aqui, ó, o que você vê é a nossa grande referência aí, olha, aí, da medicina e da dor. Não da dor, contra a dor, né? Contra a dor. Um grande prazer estar aqui, Paz. Boa tarde a todos. Obrigado. Estamos aí para lutar contra a sua dor. Isso mesmo. Andressa Oliveira, nossa jornalista aqui da Rede Vida, vai estar com a gente aqui hoje. Muito obrigado, Andressa. Muito obrigado. Viu? Obrigado mesmo. E a Gabriela Visioli, terapeuta ocupacional. Obrigado, viu, Gabriela? Muito obrigada. Muito obrigado. Tá bom? Feliz Tá estar certo? aqui. E olha, doutor Alfonso Massaguer, o papa da fertilização. Ele. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Prazer é meu. Muito, ó, o doutor Alfonso está sempre com a gente aqui. Doutor Leandro, eu gosto muito de receber, porque são aqui, ó, palavras abalizadas, né, que vão até você, com muito conhecimento, muito... E ele tem um livro chamado A Espera. E eu falo toda vez do livro, ele não traz o livro pra gente ver. Eu faço suspense para poder voltar. Então, o livro é um lindo livro. A gente está passando por um momento de muita tensão no mundo com justamente essas guerras que começaram e esses conflitos agora, o grande ataque agora feito pelos Estados Unidos ao Irã, está gerando um clima de tensão muito grande, ainda maior para o mundo todo. E agora nós tivemos, nesse momento, nós tivemos uma retaliação do Irã sobre as bases militares. Vou falar desse assunto com um dos grandes especialistas, né, o cientista político e mestre em relações internacionais, Urian Fancelli. Boa tarde, Urian. Muito obrigado por nos receber e muito obrigado por estar conosco aqui. Seja bem-vindo, Urian. Padre Juarez, que prazer estar aqui com você. Se eu não apareço, você não aceita meus convites para tomar café, né? Então eu tenho que vir aqui. Olha só, você não tem convidado, mas eu vou, viu? Pode ter certeza, tenho certeza disso. Urian, me conta aí como que deixa a gente atualizado. A gente está acompanhando todo, são 8 dias já, ou 9 dias de guerra que nós temos, mas hoje nós temos um dado novo, que é justamente essa retaliação feita pelo Irã nas bases americanas. Em que pé nós estamos nesse momento, Urian? Eu falo que a gente sempre tem que esperar para saber como vai ser, qual vai ser a intensidade da resposta dos países que são atacados. Então, se a gente tinha até agora esperado uma resposta iraniana contra aqueles ataques dos Estados Unidos, de Israel também, que destruíram em partes aquelas instalações nucleares do Irã, são diversas delas, sendo a maior de todas, que estava mais enterrada ali, a de Fordow, que estava quase 100 metros de profundidade, precisou de que os Estados Unidos usassem uns equipamentos chamados de bombas anti-bunker, que só os Estados Unidos têm. Agora, faz poucos minutos, cerca de 1 hora mais ou menos, o Irã responde. E o que a gente discutia até então era como seriam essas respostas iranianas. E havia algumas possibilidades diferentes. Uma delas seria ataques do Irã contra Israel. Então, ao invés de atacar diretamente os americanos, os iranianos poderiam atacar os aliados dos americanos na região. Isso, de fato, aconteceu em uma intensidade um pouco menor logo depois dos ataques norte-americanos. O Irã atacou Israel, mas hoje começa a resposta específica direcionada aos Estados Unidos. Então, o Irã ele faz ataques contra bases norte-americanas, os Estados Unidos, que tem diversas bases militares espalhadas pelo Oriente Médio, tem cerca de 40 mil soldados na região. O Irã faz ataques a bases no Catar e no Iraque. Esses países, o Catar principalmente, se sente violado, ele sente que ele teve o seu espaço aéreo violado pelo Irã. Então agora o que a gente observa,
padre, é o Qatar dizendo que se ele puder ou se ele quiser, ele tem o direito de responder os ataques do Irã. Ou seja, a gente já vê, a partir de agora, mais um país com a possibilidade de responder e de se envolver ampliando essa guerra para algo regional. Mas o Qatar tem exército e tem poderio de fogo para isso? O Qatar, ele tem relativamente, são países que têm poderes militares fortes, não são os mais fortes da região, mas tem muitas vezes o apoio dos Estados Unidos. Então, eu acho que o grande problema agora seria principalmente os Estados Unidos entrarem nessa guerra de maneira mais direta. Então, não fala apenas de Qatar ou de Arábia Saudita, que, claro, teria um custo humanitário, um custo de instabilidade bastante grande para essa região, mas eu vejo que a grande preocupação mesmo é arrastar os Estados Unidos. Eu considero que eles já entraram ali de uma maneira menos intensa. O Trump, ele deixa claro que os Estados Unidos, ao fazerem aqueles ataques, seriam ataques cirúrgicos, então, que se o Irã não respondesse, ficaria tudo bem, que parariam de responder mais, para que não houvesse mais uma escalada, mas não é o que aconteceu. O sistema de defesa aérea do Qatar, ele fez, pelo menos até o que eu tenho de informação até agora, posso estar errado, preciso confirmar, porque é muito recente, não teve nenhum estrago muito grande até agora, mas se os Estados Unidos ou se o Qatar decidirem que precisam intimidar o Irã para que essas retaliações parem por aqui, aí é um ciclo vicioso, é uma espiral de violência e de guerra que não para de aumentar. E é isso que preocupa, porque como a gente sabe, as pessoas que mais sofrem são as pessoas que não têm nada a ver com isso. São os civis da região, né? O Irã, por exemplo, apesar de se tratar de um regime teocrático, uma ditadura, tem 92 milhões de pessoas que a maior parte é contra o regime que está lá. Então são as pessoas que vão acabar sofrendo. O Irã, a pergunta que eu vou fazer agora é muito simplista, mas eu acho que é o grande dilema da humanidade hoje. E tudo isso pode ser um estupim para uma guerra mundial? Eu acho perigoso a gente falar de uma nova guerra, uma terceira guerra mundial. Eu sei que é uma pergunta que muita gente tem. Eu entendo a preocupação por conta da instabilidade que ela é presente em diversas regiões do mundo. Guerra na Ucrânia acontecendo, agora no Oriente Médio ela se tornando cada vez maior, instabilidade ainda na região do Mar do Sul da China, também com risco de uma nova guerra por lá, mas eu não diria ainda. Pode ser que hoje a gente esteja mais próximo do que há 10, 15 anos atrás? Eu acho que sim, mas não é o caso para falar que uma terceira guerra é iminente. O fato de terem grandes superpotências de lados diferentes também assusta. Estados Unidos nuclearizado de um lado e Rússia do outro lado também. Mas eu acho que a gente precisa de cautela para não criar um alarmismo que pode ser desnecessário. Muito obrigado, Irã, muito obrigado. Obrigado pela dedicação sua, mas obrigado também pela sua generosidade em nos ajudar aqui. Obrigado por isso, Irã. E tá convidado, Irã. Agora ele é muito chique, porque agora ele é da CNN, de Portugal, de coisa, aquele diabo A4 lá. Pronto, agora acabou a Rede Vida. Agora é só... Obrigado, Irã. Eu venho com o maior prazer. Estou com saudade de todos vocês aí. Obrigado. Vamos lá, gente. Olha, vamos começar o programa, então? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver aqui, ó. Muita coisa para a gente falar. Novo método de tratamento: sono, alimentação, atividade física e suplementação, transformando vidas através do equilíbrio essencial. Doutor, olha, interessante. Sono, alimentação, é interessante isso. Pois é. Nessa ordem, doutor, ou é tudo junto? Como que é? É tudo junto, né, padre? Então, assim, o nome que esse método de tratamento tem é o Everliving. Everliving? Everliving, né? É um nome aí que em inglês significa viver bem sempre. Ah, tá. Então, estar bem para sempre, né? E o que acontece hoje com as pessoas, quem está assistindo aí em casa, é que ela vai empurrando com a barriga a dor. É verdade. Vai enxugando o gelo. Então, vai ao médico, aí muitas vezes o médico também não tem tempo, também não consegue ir alguma forma diferente, ele vai passar anti-inflamatório, fisioterapia e falar, daqui 3 meses você retorna. Se não melhorar, você retorna. Se não melhorar, e aí não vai melhorando, a pessoa, pumba, tem que operar. Então, eu fui revisitar tudo que me fez ser médico, cara. Viu, Afonso? E aí eu enxerguei que isso se perdeu muito.
Né? Hoje as pessoas não falam mais de mudar estilo de vida, né? Não falam mais do que é a raiz do problema que está causando aquela dor. Né? E isso é excelente para a farmácia, que lucra horrores com anti-inflamatório. E aí eu trouxe esse método. Como que ele funciona, padre? A gente faz uma avaliação do paciente, a gente vai ouvir o caso, entender a história. E em todos esses pilares a gente vai atuar, mas de maneira assim, ó, honesta e verdadeira. Então o paciente vai falar assim para mim muitas vezes, que muitos de vocês já devem ter ouvido isso, né? Ah, não, mas meu sono é horrível, já tentei. Ok, o que se tem hoje? Muitas formas de você tratar o sono da forma natural, tem como mudar a higiene do sono. E o médico ele tem que pegar na mão do paciente e caminhar junto para essa mudança acontecer. Se não faz isso, aí vira esse paciente que fala isso. Ah, não, mas meu sono não tem como. Atividade física, já tentei fazer, não tenho tempo, trabalho o dia inteiro. Não, sempre tem uma desculpa também, né? Tem uma desculpa. Então, mas muitas vezes, sabe por que isso acontece, padre? Porque a equipe de saúde que acompanha falha. Porque não entende a história, o dia a dia de cada um. Você é uma mãe que está lá com 3 filhos, qual é o momento que essa mulher vai poder fazer? Você é uma senhora de 80 anos. Então, a gente tem que olhar cada caso e atuar nesses pilares. Suplementação. É todo mundo que pode usar cálcio? É todo mundo que pode usar vitamina D? Todo mundo que pode Coquedez? Nem todo mundo. E outra, se pode, qual é o melhor? Então, quando a gente olha para tudo isso, você consegue realmente, é o que está escrito ali, transformar a vida e alcançar equilíbrio. Essa, padre, é a única maneira da pessoa tratar a dor de verdade. E é interessante não enxugar gelo. E é interessante que é um tratamento preventivo, né? É quase que... Exato. que não é para a pessoa que está sentindo a dor, para qualquer pessoa podia ter um acompanhamento desse. Qualquer pessoa. E veja, na minha especialidade, que é medicina de dor, eu fiz dor intervencionista no HC de Ribeirão Preto. E, assim, a gente tem muita coisa hoje para a pessoa que está lá numa crise de dor, a gente tratar aquilo ali. Só que se você olhar só para aquela faísca, ela vai desenvolver outras coisas, vai ter um quadro parecido daqui 2, 3 meses. Então, a gente tem, sim, tecnologia, formas de tratamento como bloqueio, que eu já falei várias vezes aqui, bloqueio, já trouxe as máquinas, uma sonda de choque. Só que o paciente, você que está em casa, tem que entender. Para de ficar olhando só para esse momento que está de dor. Da pontual ali da dor, né? Pontual, trata isso sim, a gente faz isso, precisa levar o paciente a estar estabilizado, mas depois de estabilizar tem que transformar. Senão, vai ficar cronificando isso daí, cada hora vai aparecer um problema, né? Então, é isso que a gente tem que olhar. Esse olhar é o que o Ever Living tem, que hoje eu sou muito feliz, padre. Fala assim para os colegas aqui que são da saúde, né? Interessante. Faz reportagens, assim, vê bastante coisa. Os pacientes, quando alcançam isso, é tão maravilhoso. É interessante. Toda vez, eu já falei isso aqui, toda vez que a gente conversa com o médico, a gente cai nesses 3 pontos. Você acrescentou ali, ó. Sono, dormir bem, comer bem e fazer exercício físico. Se você fizer isso, acabou. Pronto. O grande problema é que hoje a pessoa, às vezes, tem artrose no joelho. Muitas pessoas não vou fazer. Agora que eu vou fazer exercício físico? Não vou fazer. Mas e se você conseguir fazer um alongamento na sua cama por 5 minutos? Poxa, que bacana. A equipe médica vai orientar isso. A fisioterapia entra também, para depois ir avançando. Então, tem método para isso. Tem como isso ser alcançado. Aqui, você que criou o método? Eu criei o método, patenteei. Olha, isso é chique. Olha que interessante. Eu criei, porque assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Para devolver isso para a sociedade. Interessante. De alguma maneira, né? Eu tenho alguns estudos científicos rodando para realmente poder ter uma base científica validando isso. Mas se você olhar cada pilar especificamente, você vê que é o que a literatura científica fala que resolve. É verdade, fala verdade. Que, de fato, melhora para o paciente, né? O sono, alimentação, atividade física e suplementação de qualidade. É incrível, assim. Convido quem está assistindo a entrar lá no meu Instagram, @drleandromirandar, para você entender um pouco mais a fundo. É muito bacana. @drleandromirandar. Entra lá para pesquisar. Entra lá, interessante. E olha que interessante. Isso é interessante mesmo. É muito bacana. Muito bom, olha. Isso se aplica não só para quem tem dor, né? Para todo mundo. Para todo mundo, né? De forma geral. Para todo mundo. Com certeza, exatamente. Vamos ver aqui, ó. Entenda como a terapia ocupacional ajuda as pessoas a terem mais independência e qualidade de vida. Aqui, ó. Gabriela é a nossa especialista. Terapia ocupacional. Deixa as pessoas bem claro para todo mundo o que é a terapia ocupacional. Terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde. Sei, olha. Algumas pessoas confundem, né? É fisioterapia, é psicologia, é uma especialização? Não é nenhum nem outro. É uma profissão, terapia ocupacional. É uma profissão, formação da saúde, o mesmo jeito, 4 a 5 anos de formação, com outras especializações depois. E qual que é o nosso objetivo na terapia ocupacional? É a função.
A gente quer que a pessoa não só saiba, então, ela machucou o braço. Que ela não só tenha o movimento de volta, mas que ela consiga amarrar o cadarço, que ela consiga dirigir, que ela consiga escovar os dentes. E isso se aplica em várias áreas. Então, a terapia ocupacional, ela trabalha desde criança, bebezinho, ali depois do nascimento, até adulto, idosos, trabalho, sempre com foco em função. Então, como ele falou, por exemplo, o paciente que tem dor. Essa pessoa com dor, mesmo no momento em que ela está em tratamento, por exemplo, com o Dr. Leandro, ela precisa fazer as suas atividades do dia a dia. É verdade. Ela tem que trabalhar, ela tem que estudar, ela tem que cuidar do filho, às vezes é mãe. E aí, né? Quem vai olhar para essa pessoa? Então, é a terapia ocupacional que faz Terapia ocupacional que vai fazer isso. Olha que interessante. O CREFITO, né? CREFITO é Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, né? CREFITO, não é isso? Olha, interessante. E por isso que algumas pessoas têm dúvida se é a mesma profissão, mas não é a mesma não profissão. Gente, não. O fisioterapia é uma coisa e terapia ocupacional é outra. E agora, essa questão da terapia ocupacional, você acompanha o paciente justamente nessa questão, para ele ter qualidade de vida, para ele ter independência, para ter tudo. Através de quê? Através de exercícios, através de como que é? De tudo. Então, vou puxar o exemplo do doutor de dor. Isso. Então, o paciente com dor, ele precisa estar acompanhado de um médico de dor, mas precisa se olhar para o que ele faz no dia a dia para entender também esses gatilhos. Então, será que essa pessoa desenvolveu um quadro de dor por conta de uma postura no trabalho? Será que ela voltou de um quadro, melhorou, ou até uma cirurgia, né? Então, ela fez uma cirurgia, por exemplo, e ela passou desse momento da cirurgia, mas ela ainda tem dor, por exemplo. Então, a gente vai olhar para aquilo que ela faz, para entender o que ela faz no dia a dia que pode estar causando dor, que pode não estar sendo feito de forma efetiva. Então, eu não consigo escovar os dentes. Por quê? Então, a gente vai entender o porquê ela não faz, através de a gente chama de análise de atividade, e promover com que ela tenha mais independência, mais autonomia e qualidade de vida. Então, podem ser, sim, exercícios, adaptações, a gente adapta mobiliário, a gente adapta utensílios. Interessante. O terapeuta ocupacional, ele vai trabalhar com o que ele tem ali. Tudo. Com a atividade da pessoa, com o que ela faz, onde ela mora, onde ela vive, tudo isso. Isso, a gente vai ver todo o contexto, desde família, trabalho, tudo que ela faz e dela também. Então, às vezes, eu preciso adaptar a forma da pessoa realizar. Então, o doutor falou de artrite, artrose, artrite. Então, às vezes, eu preciso adaptar a forma como a pessoa vai fazer algo, conservação de energia, proteção articular, a gente tem várias abordagens, para que ele consiga fazer aquilo sem ter dor, tendo qualidade de vida e tendo autonomia. Então, a gente fala que recurso não é um problema, a gente vai usar tudo que a gente tiver à nossa disposição. O foco é fazer com que a pessoa retorne às atividades ou consiga, né, esteja apto a realizar as atividades do dia a dia com o máximo de independência e autonomia possível. Interessante, né? Trabalhar com o que você tem ali, trabalhar com o que a pessoa oferece para você. De repente, é só você organizar aquilo que ela já faz também no dia a dia. Às vezes só modificar. Às vezes a forma como a pessoa, puxando o gancho de artrite, às vezes a forma como a pessoa abre, né, aperta a pasta de dente, torce um pano. Então, a gente tem várias formas de fazer isso e olhar para a forma como a pessoa realiza é uma delas. Muito interessante. Interessante, olha. Vamos ver aqui, olha aí. Endometriose. Nós estávamos falando disso antes. Endometriose, a doença está em crescimento ou o diagnóstico melhorou? Então, é sempre uma dúvida essa coisa, né? Tem mais doentes ou porque a gente tem mais diagnóstico? Como que é? Endometriose, doutor? Hoje em dia, com certeza, é os dois. Os dois, então, né? A doença aumentou porque as mulheres têm menos filhos. Então, entendi. Ela tem menos filhos e tem filho em idade mais tardia. Então, a gravidez protege a mulher um pouco da endometriose. Porque durante a gravidez, em grande parte, essa endometriose muitas vezes ela regride ou ela não evolui. Sei. Então, atualmente, as mulheres estão tendo cada vez menos filhos. Mais tarde. Cada vez mais tarde. E com isso, essa doença, obviamente, ela está se desenvolvendo mais. E, obviamente, que o diagnóstico, a gente vê programas como esse, informam as pessoas em casa. Então, muitas mulheres que nem conheciam essa doença, vendo um programa como esse, de uma enorme qualidade, aprendem sobre a doença e falam, poxa, calma aí, será que essa dor que eu estou sentindo para namorar não pode ser endometriose? Será que a minha dificuldade para engravidar não pode ser endometriose? Será que essa minha alteração intestinal, que às vezes prende e solta, não pode ser endometriose? Então, você tem uma série de sintomas da endometriose que nem todos precisam estar presentes. Todo dia eu atendo pelo menos uma mulher que eu falo, olha, aqui veio endometriose, no exame.
E ela fala para mim, poxa, mas eu não tenho dor nenhuma, eu não tenho nenhum sintoma. Não tem sintoma. Mas você não está engravidando devido à endometriose. É a principal causa de dificuldade para engravidar nas mulheres. A endometriose. E às vezes sem nenhum sintomas clássicos. Ou aí, também as mulheres se acostumam com a dor. Como o doutor Leandro colocou, a pessoa se acostuma com a dor. Às vezes ela fala assim, eu namoro, sinto uma dorzinha. Mas tudo bem. Mas eu não quero incomodar meu marido, eu quero continuar namorando. E ela continua. Então ela vai no médico. A consulta médica, por si só, ela já é algo questionável. O médico vai lá, descarrega um monte de coisa para a pessoa é responsável por lembrar tudo que o médico falou, e depois ela vai ver esse médico não sabe quando. Verdade, então, é verdade. Então, o modelo médico atual, ele não é um modelo que ele vai acompanhando as pessoas aos poucos, perguntando, ligando, olha, sua dor melhorou, não melhorou, me faz um diário de sintomas. Também falta também para as pessoas também realmente focar na sua saúde. Pegar cada dia e colocar, deixa eu colocar os meus sintomas desse dia. Eu tô com dor hoje ou não tô? O meu intestino tá bom ou não tá? Teve sangue nas minhas fezes? Teve sangue na minha urina? Então, assim, você tem que colocar os seus sintomas de cada dia. Isso vai ajudar você numa série de coisas. Vai ajudar a intenção pré-menstrual, vai ajudar a saber se tem endometriose, vai ajudar em intolerância alimentar, vai ajudar para ver se uma dor está realmente limitando ou atrapalhando a sua vida. Então, um diário de sintomas ajuda muito para uma série de coisas. Essas dores na endometriose, elas são dores causadas na relação sexual ou são dores que geralmente a pessoa tem? Pode variar. A dor da endometriose, ela pode ser uma dor apenas da menstruação. Tá? Porque tem pessoas que, quando ela diz, eu tenho cólica, ou TPM, tenho cólica, é aquelas dores horrorosas, porque não é normal que uma pessoa tenha cólicas horrorosas no período de menstruação. Não é normal. Então, se você tem uma dor e você não está achando a causa da sua dor, você tem que investigar. Você não pode aceitar que você tem uma dor e não sabe o porquê daquela dor. Então, existe, obviamente, o que a gente chama de dismenorreia primária, que é uma cólica menstrual que não tem causa. Existe, ok, mas para você dar esse diagnóstico, você tem que descartar outras coisas. E uma delas pode ser a da endometriose. Olha que coisa. E é interessante, antigamente as mulheres tinham mais filhos. Imagina, meus pais tiveram 6 filhos, né? Naquela época, 6 filhos era normal, né? Antes dele, meu pai teve 16 irmãos. Era normal, né? Então era uma coisa assim meio... Né? E a gente vai diminuindo. Diminui os filhos e aumentou muito também a pressão nas mulheres. As mulheres cada vez mais, elas têm o quê? Elas têm dupla jornada, ela tem a luta do mercado de trabalho, onde ela está quase sempre em desvantagem ao homem, ela tem que se provar mais. E ela ainda chega em casa, quando não tem que cuidar do marido, da casa, ainda tem que cuidar dos filhos. Tem que cuidar dos filhos. Então a pressão nessa mulher mudou muito e também é uma doença imunológica, também depende um pouco da sua defesa, da sua autodefesa. Entendi. Então também você está com uma cabeça boa, fazendo exercício, isso é o que o Dr. Leandro colocou, ajuda não só em dor no geral, e obviamente a endometriose é uma causa importante de dor, mas ajuda em qualquer doença, porque melhora a parte imunológica. E a imunologia, a gente cada vez vê mais que é uma raiz para uma série de doenças, como endometriose e até vários cânceres. Olha que beleza. Judiciário patina em igualdade com 35% de mulheres em cortes superiores. A gente tá falando, olha que coisa. E o doutor acabou de falar, tem que provar, e mesmo assim, 35% só de mulheres 35%. Nas cortes superiores, né? Para o senhor ter uma ideia, nós estamos 39% inferior do percentual de mulheres que existem na população. Então, e o que explica isso? A gente tem muitas barreiras estruturais que estão sendo rompidas aos poucos, mas ainda é muito grande a barreira do acesso da mulher ao judiciário. Eles estão trabalhando, o Barroso fala que ele precisa de mais tempo. Essas barreiras estruturais são a discriminação, que a mulher ela ainda é discriminada por ser mulher, por ser mãe, por ter essa dupla jornada. Então, os homens entendem que a mulher não teria cabeça para ter um cargo tão alto como esse, porque a cabeça dela vai estar no filho. Existem muitas mulheres, advogadas, juízes e tal, mas nas cortes superiores eles ainda têm uma coisa. Eles ainda têm. A gente só tem uma ministra, né, que é a... Atualmente só da Carmen Lúcia só. Isso. Tinha a Rosa Weber, Rosa Weber aposentou, só tem a Carmen Lúcia só. Tem a Carmen Lúcia. Que é um absurdo, né? Nós não temos o Supremo Tribunal Federal, só tem uma
uma ministra mulher. Tivemos oportunidade de colocar a mulher, mas não foi colocado. Não Né? foi colocada, porque ainda tem essa coisa também de ter essa... E olha que a mulher no direito é fantástico. Porque a mulher, ela tem mais percepção, ela tem mais... Olha, mulher, quando você pega uma mulher advogado, é o capeta. Ela, olha, é o capeta. Olha, Eu também. Né, tá vendo? Porque a mulher, ela é demais. Quando você for escolher advogado, escolha mulher. Ela não dá sossego, meu filho. Você pode desistir. Pode desistir, eu sei disso. Você não dá... Mulher advogada é o capeta. Ela consegue tudo. Eu digo que o homem tem medo da mulher, né? É por isso. Porque quando a mulher chega lá, ela faz direito, né? Faz direito. Você Eu adoro esse programa porque eu venho aqui, o padre fala que eu sou casado com um capeta. Olha lá. Mulher você pode. advogada, né? Abre o olho. Não, a mulher dele também é advogado, né? Contando verdades pra gente, né? Estão tomando café. Delícia de café. Vamos ver se... Café tesouro. Você não está tomando... café Água. tesouro. Você não está tomando café? Não, vou tomar já já. Isso é uma ofensa para nós aqui. De Minas e de Botucatu, né? Ah, é verdade. Você não gosta de café? Eu gosto. Já tomei um monte aqui. Então você não quer tomar nosso café por quê? Vou tomar um café. Olha aí, ó. Quem vai escolher a música hoje vai ser a Andressa. Qual música você vai escolher pra gente terminar o programa de hoje? Vamos lá, vamos lá. Retalhos de cetim. Retalhos de cetim? Opa, Benito de Paula, né? É a minha favorita do Retalhos de cetim, Benito de Paula. Um abraço pro Benito de Paula aí, ó. Eu fiz o casamento do filho dele, e batizei agora o netinho dele, faz pouco tempo. Vamos lá! Terapia ocupacional, tratamento cirúrgico da mão termina na cirurgia. Como que é? Peraí. Tratamento cirúrgico da mão não termina... Não estava entendendo. Eu falei, não termina na cirurgia, isso mesmo. Isso aí. Não termina. A gente estava até comentando aqui um pouquinho antes de entrar, né? E isso é importante, padre, a gente falar assim aqui, porque muitas pessoas acham que foi lá, teve uma lesão de mão, né? Mão, ombro, cotovelo, enfim. Foi lá, fez a cirurgia, terminou a cirurgia, o médico deu alta e foi para casa. E aí? Geralmente é assim, né? Foi Geralmente pra casa, assim. Né? Vai, e aí? E não. E a gente tem uma série de coisas, né, que precisam ser feitas depois de uma cirurgia. E isso é muito importante porque quando o paciente sai do médico depois de uma cirurgia e ele não está ali muito consciente de que ele precisa procurar um pós-operatório e precisa ser rápido, a gente tem uma série de consequências negativas. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu tive Tava pegando uma taça de vidro, quebrei, acontece muito isso, né? O paciente vai tomar... Corta. Quebra a taça de vidro, corta a mão, rompeu um tendão, alguma coisa assim, não sei se já aconteceu, espero que não, alguém aí vendo de casa. Foi lá, fez a cirurgia, fez a reconstrução daquele tendão e tudo mais, e aí? Terminou, botou aquele gesso e foi para casa. E às vezes o médico orienta o paciente, precisa procurar o pós-operatório, mas às vezes essa pessoa demora a procurar. E a gente perde fases muito importantes. Então isso é muito importante a gente falar que a pessoa precisa ir logo, que o tratamento dela não acabou. Então eu vou dar um exemplo que eu costumo dar sempre para os pacientes. Você foi lá, fez uma cirurgia. A cicatriz que a gente trata ali nesse pós-operatório não é só da pele. A gente trata, então, tudo por dentro. É verdade. Né? A cicatrização de vários outros tecidos. Só que o nosso corpo, ele não sabe ali... Eu falo isso sempre para os pacientes de uma forma bem simples para entender. Ele não sabe muito bem diferenciar tudo o que está acontecendo. Então, a gente precisa atuar muitas vezes na primeira semana, nos primeiros dias de pós-operatório, para a gente ir remodelando essa cicatriz, para a gente prevenir que o paciente não tenha uma limitação no movimento da mão, que é o que nos dá a função do dia a dia, né? Então a gente precisa estar sempre muito bem alinhado com o médico que opera, com toda a equipe e principalmente o paciente muito bem orientado do que ele precisa fazer, porque ele também é um agente dentro dessa dinâmica médico, profissional do pós-operatório. O paciente também é muito importante para que ele siga as orientações e que ele recupere a sua função. Porque muitas vezes, padre, chegam pacientes depois de um mês e meio de uma cirurgia e já está com a mão super inchada, com baita edema que não era para estar lá, a cicatriz toda aderida, toda grudada, uma baita limitação de movimento, às vezes até do ombro que não foi operado, por um pós-operatório errado. Isso. Aquilo que você falou. Você fez a cirurgia e falou, pronto, agora estou pronto. Não estou pronto, não. Começa toda uma nova etapa de...
Olha que coisa. E aí a gente vai reabilitar esse paciente desde esse começo. Então, às vezes o médico libera para já movimentar no comecinho, sim. Às vezes não está liberado para movimentar, mas vem para reabilitação. Às vezes a gente vai tirar o gesso e vai colocar órtese, que é a tala que a gente fabrica, que é removível. Às vezes a gente já vai orientar para esse edema, para os cuidados com a cicatriz. Então, tem muita coisa para ser feita, por isso a gente precisa estar muito bem alinhado com o médico. E o depois, o retorno da função. Para que a pessoa consiga, o fato dela restabelecer o movimento da mão, por exemplo, não significa que ela vai conseguir escrever de novo. Ah, entendi. Então, a gente vai desde o comecinho até o retorno da função. Para que ela volte a ter a função que ela precisava. Exato. Interessante. O tendão é mais complicado do que o osso? Depende do seu complicado. Para mim, sim. Para mim também. Tendão, né? Tendão sempre um problema. A Letícia falou, olha só quem voltou, quem está de volta, Padre Juarez. Você fez falta. Até porque, enfim, uma pessoa falou que eu fiz falta aqui, né? Oi? Aliás, eu quero agradecer, é verdade. Semana passada, quem fez aqui no meu lugar foi o Hugo, né? O Hugo fez para mim, eu quero agradecer o Hugo, grande jornalista aqui da Rede Vida, fez. Só lembrando, eu fui operado semana passada de pedra na vesícula. Foram 17 pedras, por isso que eu fiquei sem apresentar o programa semana passada. Aqui eu estou hoje aqui, voltando, não sei se chego em casa ou não. Vamos lá. Coenzima Q10, interessante, Q10 injetável. Como ela pode ajudar a combater a dor e reduzir a inflamação? Ô, doutor, eu estou escutando cada vez mais esse negócio de coenzima Q10. O que é esse? Já ouvi... Então, a coenzima Q10 nós já temos, né? Todos nós temos. A gente tem. Todo mundo tem. É diferente, por exemplo, de... enfim, qualquer coisa que você não tem, você traz para ele. Você já tem. Agora, o que acontece? A gente sabe hoje que quem usa remédio para colesterol, e muita gente usa hoje para colesterol alto, é verdade, tem uma queda na produção dessa coenzima Q10. Esse é o primeiro ponto. Peraí, o remédio... Remédio para colesterol. Para colesterol diminui... Estatinas. Ah, entendi. Diminui a coenzima Q10, tá? Acontece várias reações no organismo que ele depleta, né? Ele consome essa enzima do nosso organismo. Então, a pessoa já vai ter menos essa enzima. Segundo ponto é que essa enzima, em quem tem dor crônica, ela também é diminuída. Já tem muito estudo falando principalmente em paciente com fibromialgia. Então, a pessoa que tem essas dores crônicas, também ela tem essa Q10 diminuída. Menores níveis. Tá. E o que essa coenzima Q10 faz na gente? O que essa coenzima Q10 faz na gente? Pois é, ela... É mais fácil perguntar o que ela não faz, né? Porque ela está envolvida na formação do ATP. O ATP é energia. Energia, é isso tudo mesmo. Que o nosso corpo usa. Então, a pessoa vai utilizar para ter mais energia, para ter mais disposição, para recuperação de tendão, de osso, recuperação da memória, tá? Então, todos esses sistemas, quando eles têm menos coenzima Q10, deixam a pessoa mais suscetível, mais predisposta a desenvolver uma dor, por exemplo, na pessoa com colesterol, a gente chama de miopatia induzida por estatina. Então, ela tem uma dor muscular devido a usar esse remédio por causa da Q10. Então, assim, não é todo mundo que tem que repor. As pessoas em casa têm que ter muito cuidado com isso. Tem como medir esse nível no exame normal? Não, infelizmente não tem. Não tem, nesse hemograma que a gente faz, não tem. Não. Como que você entende isso? Depois de uma avaliação, depois de descartar questões, por exemplo, a pessoa tem dor, né, muscular, mas ela não fez atividade física intensa, ela não tem uma doença reumatológica, tá tudo bem com o tendão dela, com o osso, mas ela tem. Opa, então talvez esteja faltando essa coenzima Q10. E aí você tá autorizado, tá indicado a repor essa coenzima Q10. E aí o detalhe da notícia é que tem duas maneiras de você fazer isso. Ou usando remédio por boca, ou usando uma suplementação normal, ou você pode fazer uma injeção. O remédio por boca, ele tem uma absorção limitada no paciente, porque esse remédio é absorvido no trato gastrointestinal, no intestino. E aí, hoje em dia, as pessoas têm intolerância à lactose, estão obesas, estão, enfim, com metabolismo desregulado, isso interfere na absorção. Sabia disso? E aí, esse é o ponto, né? Aí você usa a injeção, você tem uma absorção maior. Mas essa é a via mais indicada hoje para quem precisa. E esse é um ponto, uma atenção muito importante. Que hoje muitas pessoas têm banalizado, infelizmente, essa... suplemento. Então, tô com dor muscular, é isso aqui. Não é assim. Tem que ter indicação. Não é para sempre. É por um período, até a pessoa fazer o que eu falei na outra questão.
regular sono, regular atividade física. Mas é uma forma de tratamento, padre. Essa injetável, injetável você... Como se fosse uma injeção mesmo. Mas aí você toma uma vez só? É indicado uma vez por semana. A gente uma tem vez muito por semana. estudo falando sobre 6 semanas. Uma vez por semana durante 6 semanas. 6 semanas. Tá. Aí depois você transiciona, de fato, para via oral. Ah, tá. Aí vai para via oral. Aí você elevou o nível, aí você vai só tomando. Eu mesmo faço uso. Tá? No meu caso é para aumentar os níveis de energia, porque sou pai, né? A gente tem clínica, o dia inteiro na luta, né? Então, assim, eu uso e, assim, sei do quanto é eficaz. No caso, eu uso a oral, né? Já uso em alguns momentos a injetável se o meu médico prescreve. E aí, no caso, eu digo pra você, cara, eu tenho paciente hoje, Alfonso, só controlar de fibromialgia com coenzima Q10. Coenzima Q10, olha aí. É fantástico, assim. Olha que interessante. É algo que eu mesmo digo pra você que há um tempo atrás eu falaria assim, será? E olha que coisa. E hoje existe. Então a pessoa tem que procurar uma ajuda, uma assistência para entender se é o caso dela, que tem muita gente que não precisa, viu, pai? Sim. Mas quem precisa se beneficia, sim, demais. Mas é interessante esse dado, né? A pessoa que de repente faz uso dessas estatinas, né, para colher e de repente ser dessa forma. Agora, exatamente. O que você... Aí eu ligo com aquilo que você falou antes. Se você tem aquela vida equilibrada, como a gente está falando, o sono, a alimentação, exercício físico, sim, você pode equilibrar esse nível de Q10 no seu corpo? Exatamente. Aí que entra a questão. Porque se você dorme bem, se você se exercita, você come bem, seu colesterol faz o quê? Vai. Se você usar estatina, Q10 volta ao normal. Então, entende que a gente tem que olhar para a raiz do problema. Né? Não adianta ficar mascarando e achar que, não, vou fazer lá minha cirurgia e vai estar tudo bem. Não, tem que ir para TO. Vai fazer depois aquilo que precisa ser feito. Então, assim, toma muito cuidado você que está em casa com o tipo de tratamento que você está fazendo, quem está te acompanhando, isso que o Dr. Alfonso comentou também. Hoje em dia se perdeu muito essa questão do acompanhamento, então é algo que a gente tem que ter, ouvir o paciente de volta, é algo que eu faço questão de ter com os meus pacientes e é o que resolve mesmo. Né? Interessante mesmo. Hoje as pessoas se automedicam muito, né? Se automedica, vai na farmácia e compra o que tem lá, até essas canetas emagrecedoras, graças a Deus que agora começou hoje, né? Hoje começou hoje, tem que ter receita. Eu vi uma dessa na Shopee. Jesus. Natural, acredita? R$147. A caneta de... Não é uma caneta, é um natural que eles fizeram, sei lá. É um Ozempic natural? Não, é uma Monjaro. Monjaro natural? Das garrafas. E uma influenciadora que postou que tá tomando e que tá tudo bem, e aí eu falei, meu Deus, olha o problema. Assim? Olha o problema, tá vendo que coisa, que perigo? Barato sai caro depois. Olha, o perigo. Ó o perigo. Gente, não adianta, esse negócio de internet não adianta, não vai nessa não. E às vezes a pessoa nem tá tomando, né? Só faz a mentira, propaganda. Claro, igual tigrinho. A pessoa joga no tigrinho? Claro que não. É a mesma coisa. Vamos lá ver aqui, ó. Epidemia de hormônios anabolizantes. Quais os riscos? Doutor, peraí, epidemia de hormônios anabolizantes. Esses hormônios anabolizantes se tornaram epidemia para quê? Para ganho de massa muscular, é isso? Para tudo, né? Tudo. Então, atualmente, é muito comum atender uma mulher ou um homem que usam anabolizantes. Pode ser por injeção intramuscular, pode ser por gel transdérmico, pode ser por implante. Geralmente é testosterona, ou pode ser outros também? É testosterona, que é o exemplo mais típico, mas é qualquer anabolizante. Então pode ser gestrinona, pode ser oxandrolona. Então você tem vários tipos de andrógenos que você pode utilizar. Antigamente as pessoas tinham até vergonha de falar, hoje elas não têm vergonha não. Elas falam, não, estou usando mesmo, não tem problema, né? Realmente, assim, as pessoas banalizaram algo muito importante. Eu acho que esse tema, ele dá um programa inteiro, né? Então, ele é muito longo e a gente pode aqui falar, os riscos são vários, podemos falar de risco cardiovascular, podemos falar de derrame, aumento de pressão, podemos falar de alteração no fígado, né? Mas eu acho que tudo isso acaba, às vezes, para o pessoal de casa não sendo muito eficiente como eu acho que deveria ser. O que eu acho que tem que estar muito claro para o pessoal de casa é que como toda droga, o efeito inicial e em curto e médio prazo, ele costuma ser bom, né? E como toda droga, vão existir pessoas que vão bem com aquela droga. Então, e como toda droga vai trazer bem-estar durante o uso, vai trazer mais libido, mais disposição. Então, tem todo motivo para essa epidemia. O ponto é que tem uma história que não é contada. Que é aquela pessoa que usa isso há muito tempo, tá?
e que aquela pessoa, em algum momento da vida, que é quase inevitável, alguma coisa vai acontecer. Ela vai ter alguma alteraçãozinha no cérebro, ela vai ter alguma alteraçãozinha de coagulação, ela vai ter alguma alteraçãozinha no coração, ela vai tentar ter um filho e ela vai ver que aquele anabolizante está causando aquele problema. E naquele momento, aquela pessoa vai sofrer muito e vai sofrer calada, porque naquele momento os níveis hormonais dela vão lá para o chão. Vão lá para o chão. E nessa hora essa pessoa vai sofrer para valer. Vai ter depressão, vai ter impotência, vai ter uma grande indisposição, vai ser um terror para aquela pessoa. Só que aquela pessoa nunca vai vir aqui para falar. É verdade. Então, e aonde que isso é tão importante? Porque isso gera uma dependência física, química, psicológica muito grande. E isso é extremamente comum no consultório. Então, eu atendo frequentemente homens que me procuram, que não tem mais espermatozoide. Lembrar, pessoal, que quando você injeta um anabolizante, isso é importante falar. O que acontece? O seu corpo, a sua hipófise, que é quem estimula o seu testículo e os seus ovários, ela é bloqueada. Ela fala, opa, tem muito hormônio aí. Não então, preciso o que eu mandar faço? mais. Não preciso estimular mais. Nessa hora, o seu testículo ou o seu ovário, no caso das mulheres, faz o quê? Ele regride, ele diminui, ele fica pequenininho. E nisso, mesmo que você pare o anabolizante, ele vai demorar muito tempo a produzir. Isso pode variar de pessoa para pessoa. Durante esse período, vai ser muito complicado para essa pessoa. Então, não só ela não vai ter um nível normal de hormônio, que ela está acostumada com o nível aqui, ó, super alto. Mas ela vai para um nível onde qualquer um de nós sofreria, que é um nível muito baixo. Né? Então, nessa hora que vai ser extremamente doloroso e complicado para aquela pessoa. Doutor, e agora a gente fala... E é fácil, né, você arranjar esses hormônios. É engraçado que as pessoas têm acesso muito fácil a esse tipo de coisa. Muito fácil. E isso também virou uma indústria na medicina. Várias clínicas e vários médicos embasam os seus tratamentos nisso. Existem alguns benefícios, pessoal, é claro que existe. Então é claro que, como toda droga, traz benefícios. Mas tem que ser muito bem tateado para você não ter esse problema que é muito comum. Então eu não estou falando que isso não deve ser usado para todos. Mas que tem que ter muito mais critério do que você imagina. O ganho em curto e médio prazo é muito fácil. E outra coisa que não é mencionado, nunca mencionado, tem trabalhos científicos robustos, bem feitos, que vêm mudança cerebral, principalmente em jovens. E é geralmente os jovens que estão usando mais. Então, adolescente que está usando anabolizante em dose alta, a cabeça daquele rapaz fica diferente. Eu acho que, eu não sei, assim, o pessoal que faz academia, todo mundo deve ver aquele rapaz que toma anabolizante desde muito cedo. Ele tem até um certo grau de regressão que a gente fala assim, é até um pouco mais primata. É mais bobado, os babaca que tem na academia. Os babaca que tem caras muito legais, e que às vezes até por essa regressão de até ficar um pouco mais infantilizado. Mas assim, o anabolizante muda o cérebro do garoto. Então, você que é mãe, que é pai, ou que é um adolescente, tem que ficar o alerta que o anabolizante não é algo que não tem depois efeito em longo prazo. Ele tem uma série de efeitos em longo prazo. E quando você se acostumou com o nível de andrógeno, que é um anabolizante mais alto, aquilo gera em você uma dependência. Para algumas pessoas, vai bem a vida inteira. Para outras, não. Então, é comum eu atender também mulheres que estão com clitóris aumentado, que depois não voltam. A voz grossa, essas mulheres de voz grossa que tem que a gente vê que fazendo, tem uma que parece... A Graciane Barbosa. Graciana, meu Deus, isso é tudo de hormônio. Sim, é um dos vários efeitos colaterais. Então, assim, nós não estamos aqui execrando o hormônio, nós estamos apenas falando que essa epidemia tem que tomar cuidado, tem que ser seguido e tem que ter muita parcimônia. E depois, seguinte, a pessoa vai tomar isso, vai chegar uma hora, ela vai ter que parar, porque também não passa passar a vida inteira tomando. Exato. Quando para, existe também alguns efeitos por ter parado, não tem? Essa é a parte mais dolorosa, isso que a gente está reforçando. Inclusive no geral, fisicamente, tudo. Essa é a parte onde a pessoa mais sofre, quando ela para de tomar. Tem abstinência? Então, é que a palavra abstinência, as pessoas associam muito a tremores, até uma psicose que pode dar como álcool, por exemplo, quando você tem abstinência de um alcoólatra. Nesse caso, a gente não usa a palavra abstinência, mas é claro que quando a sua hipófise está bloqueada, o seu testículo ficou pequenininho, ou o seu ovário ficou pequenininho, você para de tomar, aquilo vai dar um down.
Então existem terapias para tentar compensar isso, mas demora um tempo até a pessoa... Engorda também, a pessoa fica ela começa a engordar também muito depois, não é? Geralmente... Não necessariamente, porque a massa muscular, aí engordar depende da dieta dela. Que se ela ficar muito ansiosa depois com essa parada... Não, porque vai ter menos massa magra, né? Vai ter menos massa magra. Se a pessoa está acostumada com um índice de treino muito intenso devido àquele anabolizante, às vezes ela fica malhando muito, fica com muita massa muscular. E quando você para, é claro que você pode sofrer. Né? A pessoa fica mais agressiva também ou não tem... Também pode mudar. Então, essa alteração cerebral que a gente está comentando, que no jovem ele vai ter essa regressão que, entre outros sintomas, aumenta a agressividade. Então, um jovem, um adolescente, primário, né? um adolescente que toma anabolizante muito cedo, ele tende a ser mais agressivo, tá? Então, assim, por isso que esse alerta aqui é de extrema importância, porque isto está virando uma rotina na vida das pessoas. E o mais importante, que todo mundo, quando eu pergunto por que você está usando isso, e a resposta muitas vezes é: o doutor me dosou o hormônio e ele veio baixo. Essa resposta é muito comum. Meu Deus. Mas pela sociedade de endocrinologia, de ginecologia e todas as sociedades sérias do mundo falam que o nível de testosterona, ele não é determinante de tratamento. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Porque quando a gente fala isso para um paciente que está tomando, ele fica bravo com a gente. E não é que você vai ignorar os sintomas, não é que você vai ignorar, olha, minha libido está terrível, eu estou sem disposição para nada. Mas tem que fazer o que o doutor Leandro colocou. Poxa, vamos ver sua alimentação, vamos tentar outras coisas, mas todo mundo é viciado o quê? Na pílula mágica. Você quer uma resposta rápida e dizer que aquilo vai arranjar você, é verdade. E saúde, né? E todas as decisões que a pessoa toma em relação à saúde não é para pensar só naquele momento pontual, mas às vezes são decisões que vão ter pro resto da vida. Pro resto da vida. E muitas vezes ele não entende o que é esse resto da vida. Não, e é uma irresponsabilidade, porque essa coisa... Porque aí você vê o jovem usando esse hormônio, e agora o jovem, a gente já falou aqui, usando aquele, né, o Viagra, o Tadalafila lá, que como se fosse uma coisa que ele precisasse usar, né? Mas isso também pode entrar que as pessoas querem ser o que vem na rede social, né? Elas querem estar no padrão que é imposto pela rede social. Que é mentiroso, né? que é totalmente mentiroso, né? Que é totalmente mentiroso, né? Sim, a rede social, ela acaba sendo para muitas pessoas uma prisão, né? Assim, a gente fica um pouco refém do olho do outro, né? Então é claro que aqueles padrões também, e atualmente também pelo acesso à internet, o adolescente muitas vezes ele tem o seu padrão sexual com pornografia. Isso. Aquilo não é uma realidade. Não é uma realidade, né? Aquilo é uma performance e ponto. Então, quando a gente fala em remédios como Tadalafila, como Viagra, são remédios para impotência, aquele jovem, muitas vezes, ele, assim, a imensa maioria não tem impotência. Os raros que tem é muito mais psicológico. Mas ele quer usar esse remédio o quê? Para ele ter uma ereção duradoura e ele, teoricamente, querer fazer uma performance... Como ele viu na internet ou viu num filme pornográfico, que achando que aquilo é o padrão. Quando, às vezes, para a parceira dele, é simplesmente ele se dedicar mais a ela, escutar mais ela, dar mais carinho, dar mais amor, entender como ela tem prazer. Então, assim, deveria ser um foco muito mais em uma sexualidade como um todo, do que entender a sexualidade, entender que, eu sou mais macho porque eu tive uma relação de 1 hora, porque eu tive uma ereção que... O grande problema de reduzir o sexo na genitalidade, né? Exatamente. Sexo não é genitalidade, isso é uma parte, genitalidade é uma parte da sexualidade. Aí a gente cai na estrutura machista que a gente vive, né? É verdade. Mas também a gente tem que dar voz à mulher, para a mulher entender que ela tem que lutar pelo seu prazer também. Colocar para isso. Então, assim, esse garoto jovem, muitas vezes ele imagina que se ele tiver uma ereção mais duradoura, que ele vai dar mais prazer para aquela mulher. Isso não é realidade. E não é ele que determina isso, é ela que determina, é ela que vai determinar, é ela que vai determinar. É verdade. Vamos ver aqui, ó. Só como eu já falei assim, a primeira pessoa a tratar o prazer da mulher e o orgasmo da mulher foi na Idade Média, feita por uma freira chamada, e hoje é santa, chamada Santa Idelgarda de Bingen. Santa Idelgarda. Foi o primeiro estudo, primeiro aprofundamento sobre o prazer feminino, de uma freira santa. Inclusive, foi ela que desenvolveu e que descobriu o lúpulo para botar na cerveja. Ela era demais, Santa Idelgarda, padroeira da cerveja, Santa Idelgarda de Bingen. O país da Europa onde procura
onde procura por bunkers antibombas cresceu 90%. Que país? A Espanha. Espanha? Eles estão fazendo um guia para as pessoas, para ensinar como essas pessoas devem se portar na Espanha, em caso de guerra. Eles estão com medo da guerra da Ucrânia e da entendi. Rússia invadiu o Vim para a território Europa. deles, e também agora com essa guerra no Oriente Médio. E aí a procura por bunker cresceu muito. Um dos empresários que fala nessa matéria falou que ele demora até 75 dias para fazer um bunker. Bobo, devia não e saber agora disso. Tem gente já na fila de espera. Inclusive a Colômbia também entrou em contato com essa empresa para fazer cotação. Para construir bunkers. Isso. Então, 90% cresceu a procura por bunkers na Espanha. Isso. Gente... E detalhe, o bunker ele é caro, né? Ele custa caríssimo, né? 380 mil reais. Porque a estrutura é outra, com aço, com concreto, com tudo isso. E a Espanha ela tem 3 bunkers coletivos, só que tem um que está inativo, que agora acho que eles vão correr para ativar, que cabem muitas pessoas. E eles estão também vendo um programa de bunker coletivo. Então você aluga o bunker por 25 anos. Eles constroem um bunker para várias pessoas 25 anos. E aí você aluga. Bunker me dá uma falta de ar, não posso nem pensar em bunker. Inclusive, muitas pessoas estão pensando na guerra e também em futuras pandemias. Mas imagina você ficar numa pandemia embaixo da terra. Não, pelo amor de Deus. Só como curiosidade, você sabia que aqui em São Paulo tem uma casa que tem um bunkers. Fica na Avenida Brasil. Hoje vocês devem conhecer, já deve ter passado várias vezes. Hoje é uma unidade do Einstein. Fica na esquina. É a única casa, acho que é a única casa em São Paulo que tem um bunker. Bunker de guerra mesmo, bunker de guerra. Interessante. Né? Mais uma ali, né? BMA versus BMAC. Aspirado de medula. O que é isso, doutor? Explica pra gente. Essa o Rodolfo colocou aí, né, na surpresa pra gente. Assim, um tema muito bacana que eu... BMA, o que é BMA? BMA, padre, é uma sigla em inglês para Bone Marrow Aspirate, né, que é aspirado de medula óssea. Aspiração de medula óssea. Isso. E esse BMAC é o BMAC, que é o concentrado, né? Tá. Então, é uma técnica hoje que a gente usa em medicina regenerativa. Não sei se você já ouviu isso, Afonso, os colegas já viram. Acho que seu marido já deve conhecer, né? Ortopedista. E, assim, a gente usa isso para levar células que são multipotenciais para lugares que precisam ser regenerados. Então, a pessoa que tem artrose, tem muito estudo hoje com hérnia de disco. Interessante. Ela tem toda uma deficiência ali naquele local que está doente, padre, de fatores de crescimento. Então, sempre explico para os pacientes que, assim como o nosso cabelo, ele cresce, assim como se a gente faz um arranhado, faz uma cicatriz, a gente vai lá e corta a unha cresce, por que será que a cartilagem não cresce? Por que será que o tendão não cola sozinho? Por que será? Porque muitas vezes falta fator de crescimento. E a gente sabe hoje, por muito estudo que foi avançando dentro dessa medicina regenerativa, que quando você coloca esse estímulo lá, esses locais respondem bem. Obviamente que isso depende do grau da doença, depende do sono, depende da alimentação, depende do perfil e do biotipo de cada paciente. Só que tem muito trabalho hoje, falando, por exemplo, de artrose grau 3, 4. Eu mesmo tenho muito paciente, cara. Lesão de menisco que cicatrizou, que é uma beleza. Muito bacana. Com essa técnica, óbvio que com acompanhamento médico, com toda a singularidade de cada caso. Você tira ele... Como funciona? Então, nessa tela aí, o pessoal tá vendo, é uma agulha de biópsia que a gente faz com o paciente anestesiado localmente, sedado, se for da preferência do paciente, ou com gás, enfim, ou se ele preferir no centro cirúrgico. A gente faz uma pequena incisãozinha do tamanhozinho, assim, mínimo de uma pele. A gente entra com essa agulha e vai lá no ossinho aqui do quadril. É o local onde tem mais concentração de célula-tronco. A gente entra lá e aspira. Esse sou eu aspirando aí, ó. Esse vermelho é a célula-tronco. Você tem que aspirar rápido. Isso aqui é a célula-tronco. Isso. É célula-tronco, padre. Entre aspas, porque ela não é muito tronco. Ela é a mais tronco que se aproxima do nosso organismo. Aí é tirado dali e leva para onde? Aí a gente infiltra no joelho. Faz essa infiltração aí. Isso. Aí com esse produto a gente coloca lá. Então, assim, é muito interessante, é uma técnica muito moderna. Imediatamente, no momento que você aspira, você já injeta. Isso. E aí, sabe quem que fez isso daí? O Papa Francisco.
Olha, que interessante. Dá uma olhada lá. Fez o laser também. Por quê? O paciente ele não pode operar. Então você se vai... tem indicação, ele muitas vezes tem problema no coração, toma muito remédio, a anestesia vai ser muito perigosa. E a gente vai para essas técnicas hoje que são muito bacanas. Você faz? Eu faço. Você faz? Ela é indolor, tá? Assim, muitas vezes o paciente tolera super bem, fica com uma dor local ali no local onde você entra com a agulha. E assim, os resultados eu tenho visto na minha prática clínica, cara, são incríveis mesmo. Que a gente vê nos trabalhos. Que aí você tirou aquela célula, colocou ali para estimular o crescimento ali, né? Isso. Em quanto tempo isso acontece? É num tempo de 6 a 12 semanas, com esse pico aí nessas 12 semanas. E o detalhe é que esse tratamento é diferente de um tratamento mais rápido, assim, ele é um tratamento mais a longo prazo, onde acontece realmente uma reestruturação daquele local que está doente, dessa cartilagem, desse tendão, desse osso. Então, assim, é fantástico. Não é para todo mundo, assim, acho que a pessoa tem que passar por uma avaliação, entender se é o perfil dela, se ela pode evoluir para esse tratamento. É um tratamento que a gente tem que tomar com bastante cuidado, que no Brasil ele só pode ser realizado com um estudo científico embasado, ele não é liberado pela Anvisa de forma assim, todo mundo pode fazer, não. Eu, na minha clínica mesmo, eu tenho um trabalho científico junto ao CEP-CONEP para fazer esse tipo de tratamento, só que assim, a gente só vê vantagens. Na Europa, nos Estados Unidos já é muito difundido, aqui no Brasil já tem caminhado bem, assim. Se eu quiser fazer, vou lá e faço assim, faz imensa... Vamos ver, eu tenho que ver seus exames e tudo mais. Mas muito provavelmente dá para trabalhar interessante. Assim. Bacana. Acabou, Rodolfo? Olha aí que pena. Gabriela, obrigado, Gabriela. Muito obrigada. Você não toma um café? Eu vou tomar já já. Olha, ela não vai Obrigada. tomar. Obrigado, viu, Gabriela? Muito obrigado por ter vindo. Prazer. Queria que vocês acessassem o site da Gabriela, olha aqui, ó, clinicavisioli.com.br, clinicavisioli.com.br. E no Instagram, atenção, @clinicavisioli. Isso mesmo, obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Doutor Afonso, muito obrigado mais uma vez, viu? Muito bom, como é bom, obrigado mesmo. Você vai entrar em contato com o doutor Afonso, visita lá o site dele, alfonsomassaguer.com.br, ou então o site da clínica, olha que nome mais lindo, Clínica Mãe. Clínica Mãe, mas sem o tio, .med.br, o site. E no Instagram dele, muito bom, @Alfonso Massaguer. Alfonso, obrigado, doutor. Obrigado. Ele está tocando a música. Aí, ó. Andressa Oliveira, obrigado, muito obrigado. Você segue a Andressa aqui no Instagram da Rede Vida, @Rede Vida. Obrigado, viu? Obrigado. Doutor Leandro, muito obrigado. Quantas técnicas, quanta coisa nova. Já. Entra lá em contato, ó, no Instagram, @Dr. Leandro Miranda R. Tudo junto, viu? E também @Doloriclinic. É o 11 94394 5682. Não, fala de novo. 11 94394 5682. Aí, correto. Isso mesmo. Tem lá no Instagram. Isso mesmo. 9 dá uma paradinha. Sabe que uma pessoa que 9 dá uma paradinha é o pessoal mais velho que fala, né? Isso no tempo que o seu telefone tinha só. Para quem busca atenção. Fazer uma pausa traz atenção. Traz atenção. Aí acabou o programa, aumenta o som. Em retalhos de cetim.